Olá, criaturas, tudo bem com vocês? Tô sentindo saudade de vocês já, sentindo a falta de vocês. São 5 anos e pouco, né? Vendo vocês toda semana, então a gente sente falta mesmo. Mas nós vamos continuar os nossos encontros agora virtualmente, né? Toda semana vou mandar uma videoaula para vocês e a gente vai continuar estudando língua portuguesa, gramática. Eu também tô aprendendo, nesse momento eu sou uma estudante de novo, porque eu tô aprendendo a mexer nesses programas e equipamentos, né, que eu não domino. Então, eu vou pedir a paciência de vocês, às vezes eu me embanano. Lembram-se do programa de mapa mental? Então, eu vou utilizá-lo, é óbvio, né? Eu tenho que utilizá-lo. Mas antes do programa de mapa mental, eu tinha comprado um equipamento, que é essa tablet, uma mesa digitalizadora, tá? Ela tem essa canetinha, e tudo que eu escrevo aqui aparece na tela para vocês. O que acontece é que não é fácil de escrever, a letra sai um garrancho, eu não acerto no lugar direito que eu queria colocar, então eu pedi paciência para vocês, tá? Tem hora que eu vou me embananar, eu não sei editar vídeo, então vai ficar, a parte que eu me embananar vai ficar e vai direto para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar então a trabalhar agora os termos essenciais da oração, né? Nós vamos entrar em sintaxe. No módulo 6, nós encerramos o estudo da morfologia com o verbo. Agora a gente vai começar a trabalhar com sintaxe, certo? Agora a gente vai trabalhar com oração, com relação entre os termos da oração. Nesse primeiro capítulo, né, ele trata do sujeito. Eu dividi, porque eu utilizaria 2 aulas, né, para trabalhar com esse capítulo, então eu dividi em 2 vídeos, certo? Nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar com os tipos de sujeito determinado e o indeterminado, e no próximo vídeo a gente vai trabalhar com oração sem sujeito. Então, vamos embora começar, né? A gente tem que começar com os conceitos de frase, oração e período, retomar esses conceitos que a gente estudou lá no 7º ano. Então, frase é um enunciado com sentido completo. Então, a frase, ela não precisa necessariamente ter verbo. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho fogo. Se alguém gritar fogo, todo mundo vai sair correndo, porque uma única palavra trouxe sentido completo. Trouxe um sentido, gente, sai correndo porque esse lugar tá pegando fogo. O dia está bonito, aqui eu tenho um verbo, certo? E tenho informação com sentido completo, também tem outra frase. Então, qual a diferença entre as duas? A frase que não tem verbo é chamada de frase nominal. E a frase que tem verbo é chamada de frase verbal. O que acontece? Nós trabalhamos, agora a gente vai trabalhar muito com o sentido, com o termo oração. O termo oração significa que é um enunciado também com sentido completo, igual à frase, só que toda a informação vai ser organizada em torno de um verbo. A informação principal aí é um verbo ou locução verbal, certo? Então, para ser oração, tem que ter verbo ou locução verbal. E o outro conceito que a gente tem que ver é período. No período também tem que ter sentido completo, certo? Ele vai ser uma frase formada por uma ou mais orações. Então, necessariamente, tem que ter verbo. E como que a gente sabe quando termina o período? Ele é pelo sinal de pontuação. Vai ter um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Certo? Então, olha lá. O dia está bonito.
Primeira coisa que a gente faz é análise sintática, vocês vão se lembrar disso lá do oitavo, nono ano, sétimo, oitavo, nono, que eu vou repetir muito, né? Primeira coisa é análise sintática, a gente acha o verbo. Então, o dia está bonito. Nesse período, nós temos apenas um verbo, então a gente tem apenas uma oração. O período que tem apenas uma oração é chamado de período simples. Agora, olhem o período de baixo. O dia está bonito, um verbo, e eu quero um sorvete, outro verbo. Então, aqui nós temos um período com dois verbos, ou seja, duas orações. Esse período, que é composto por duas ou mais, a gente pode ter mais, tá, do que duas orações, é chamado de período composto. Agora, nesse momento, até chegando mais para o final do ano, a gente vai trabalhar com um período simples. A gente vai trabalhar com os termos que formam uma oração num período simples. O primeiro termo que a gente vai estudar é o sujeito. Então, vamos lá relembrar que também a gente já estudou sujeito lá no sétimo ano, né? Então, vamos relembrar o que é sujeito. Sujeito é uma expressão nominal sobre a qual se faz uma declaração, certo? Então, se a expressão nominal significa que não tem verbo no sujeito de jeito nenhum, certo? E um termo da oração que realiza ou é alvo da ação verbal. Então, vai girar ao redor de um verbo, o sujeito é quem faz a ação proposta pelo verbo ou quem recebe, é alvo dessa ação. Duas informações extremamente importantes sobre o sujeito que a gente não pode esquecer, que vai nos ajudar a encontrar o sujeito da oração, tá? Porque lá no sétimo ano, quando a gente foi estudar sujeito, a gente estudava uns períodos simplesinhos, certo? Em que o sujeito era mais fácil de ser identificado. Aqui a gente vai estudar textos, poemas, trechos de obras literárias, em que a gente tem inversões de posição de termos da oração. E aí não vai ser uma tarefa simples, como era no sétimo ano, achar esse sujeito. Duas informações, então, extremamente importantes que vão nos auxiliar a encontrar o sujeito. O sujeito sempre concorda em número e pessoa com o verbo, então vai ter que concordar. Se o verbo estiver no plural, necessariamente o sujeito também estará. A gente vê a qual pessoa do discurso o verbo está se referindo, necessariamente esse sujeito também terá que estar na mesma pessoa do discurso. E lembrar que o sujeito pode assumir diferentes posições na oração. A posição canônica é sujeito, verbo e complemento do verbo, predicativo do sujeito, certo? Mas nós vamos ver muitas situações em que o sujeito não está nessa ordem, ele pode assumir diferentes posições. Então, vamos olhar a oração aqui embaixo. O garoto quebrou o vaso. Então, a primeira coisa que a gente faz em análise sintática, acha o verbo. O verbo aqui é quebrou. Bom, aqui a gente tem um período simples, né? A gente tem que achar, então, quem é o ser que está realizando a ação de quebrar o vaso. Uma dica para a gente achar sujeito é perguntar quem ou o que para antes do verbo. Então, quem quebrou o vaso? A nossa resposta é o garoto. Então, o garoto é o nosso sujeito. Ele é o sujeito que faz a ação verbal. É ele quem quebra o vaso. Então, a gente chama ele de sujeito agente, certo? Mas quando o sujeito é agente, normalmente a gente omite esse termo. Agora, olha aqui para baixo. O vaso foi quebrado pelo garoto. Então, a primeira coisa que a gente faz na análise sintática, acha o verbo. Ou uma locução verbal, que é o que a gente tem aqui. Foi quebrado é uma locução verbal. Então, a gente pode usar a dica de perguntar o que ou quem para antes do verbo.
Então, o que foi quebrado? O vaso foi quebrado. Mas vejam que nessa situação, o vaso não é quem realiza a ação de quebrar, ele é o alvo da ação. Então, ele também é sujeito, mas ele é um sujeito, como ele é alvo, a gente chama de sujeito paciente. Então, por que eu falei que normalmente quando o sujeito é agente, a gente omite essa informação? A gente só marca o sujeito como paciente quando ele está na voz passiva, tá? Então, sujeito paciente. Quando está na voz ativa, a gente simplesmente marca sujeito e classifica esse sujeito. E aí vocês podem dizer, Lívia, aqui na aula você dá a oração, o garoto quebrou o vaso, beleza, facinho achar o sujeito. Aí na hora da prova você coloca o hino nacional, né, trechos de poema, então a gente vai analisar também aqui na aula um trecho do hino nacional e um trecho de um poema. Então vamos lá. O hino nacional, ele é conhecidamente, né, ele apresenta uma alteração na posição dos termos da oração, muito grande, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em análise sintática, independentemente do que a gente está analisando, é achar o verbo. No caso, o verbo é ouviram. E aí, pessoal, a gente tem do Ipiranga, as margens plácidas, o povo heróico, o brado retumbante. É muito comum as pessoas acharem que o povo heróico é o sujeito de ouviram, porque o povo quem ouve alguma coisa, certo? Mas vamos lá para nossa análise. A gente pergunta quem ou o que ouviram. Quem ouviram? E aí, uma daquelas regrinhas importantes que eu falei para vocês, o sujeito sempre vai concordar em número e pessoa com o verbo. Olha aqui, eu tenho um verbo em terceira pessoa do plural. Então, eu tenho necessariamente que ter um sujeito na terceira pessoa do plural. No caso aqui desse trecho do hino nacional, a gente só tem as margens plácidas na terceira pessoa do plural. Então, veja, é o único termo que vai concordar com o nosso verbo. Então, quem ouviram? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Olha só, tá tudo invertido, certo? Mas aqui, apesar de estar tudo invertido, a gente consegue facilmente identificar por conta daquela dica que eu falei para vocês, que a gente não pode esquecer, que o sujeito vai sempre concordar em número e pessoa com o verbo. Então, aqui, as margens plácidas é o nosso sujeito, ok? Agora, o poema. A história do passado, aqui nas sombras da funda escuridão do horror eterno, dos braços de uma cruz pende o mistério. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o verbo. Pessoal, só tem um verbo, são 3 estrofes, mas 3 versos na estrofe, perdão, mas a gente só tem um verbo que é pender, tá? Então, vamos lá, vamos usar a dica, né? Vamos perguntar quem ou que, né? Nesse caso aqui vai ser o que pende. Então, vamos lá. A história do passado, aqui nas sombras da funda escuridão do horror eterno, nos braços de uma cruz, pende o mistério. O que pende? É o mistério que pende, onde nas sombras da funda escuridão do horror eterno, também dos braços de uma cruz. Então, o mistério é o nosso sujeito. Vejam que ele concorda em número e pessoa com o verbo. E ele está após. Após o verbo. E é muito comum as pessoas, quando o sujeito está posposto ao verbo, depois do verbo, classificá-lo como objeto direto. Porque se a gente perguntar o que para depois do verbo, a gente acha objeto direto, que é complemento do verbo, certo? Então, pende o que? O mistério.
Só que a gente não pode esquecer que o sujeito é um termo essencial da oração. Não posso, a não ser que seja o caso, né, de oração sem sujeito, que a gente vai estudar, eu tenho que necessariamente ter um sujeito para esse verbo. E nenhum dos outros termos funciona como sujeito. Nenhum dos outros termos faz a ação de pender. Quem faz a ação de pender é o mistério que pende nas sombras da profunda escuridão do horror eterno. Certo? Então, nós vimos aí duas situações em que o sujeito está bem escondidinho, invertido, mas a gente ainda consegue identificá-lo. Bom, algumas palavras podem funcionar como núcleo do sujeito. Algumas classes de palavras podem funcionar como núcleo do sujeito. Por que que é importante a gente saber identificar o núcleo do sujeito? Porque nós vamos começar a classificar o sujeito. E a gente, para classificar o sujeito, tem que saber o seu núcleo. Tá? Nós classificamos o sujeito de acordo com o núcleo. Então, olha só, algumas classes de palavras que podem funcionar como núcleo do sujeito. Um substantivo comum ou próprio, qualquer um dos dois. Um pronome substantivo, lembram-se dessa diferença de pronome substantivo e pronome adjetivo? Pronome substantivo é aquele que substitui substantivo. O menino caiu da bicicleta, o sujeito é o menino. Ele caiu da bicicleta. O ele está substituindo o menino, que é o substantivo. Então, ele é um pronome substantivo. Agora, este menino caiu da bicicleta. O este está acompanhando o menino. Então, ele é um pronome adjetivo. Numeral, também pode funcionar como núcleo do sujeito. Palavra ou expressão substantivada, porque ela vai equivaler a um substantivo, e uma oração substantiva subjetiva, que a gente vai estudar mais pra frente, que é uma oração inteirinha funcionando como sujeito de outra oração, certo? Classificação do sujeito. Então, nós temos aqui 3 grupos, né? Grandes grupos de classificação, sendo que a gente tem subgrupos dentro de um deles. Então, a gente tem sujeito determinado. Por que determinado? Porque a gente consegue identificar na oração claramente. Sujeito indeterminado, porque a gente não consegue saber, apesar de saber que há um sujeito, nós não conseguimos identificar quem é esse sujeito. E sujeito inexistente, oração sem sujeito, que é uma outra situação em especial. Foi aqui que eu dividi a nossa videoaula. Nós vamos ver esses tipos aqui e esse outro num próximo vídeo. Então, o sujeito determinado, ele pode ser dividido entre simples, composto e desinencial. A diferença, qual vai ser a diferença entre eles, Lívia? Entre o simples e o composto, o núcleo. E o desinencial, a gente vai encontrar o sujeito por meio da desinência. Então, vamos lá. Sujeito determinado, aquele que pode ser identificado na oração direta ou indiretamente. Sujeito simples, a população humana está destruindo a terra. Vejam aqui que a gente tem uma locução verbal, está destruindo. Quem está destruindo a terra? A população humana. Vamos lá, nós temos 3 termos dentro desse sujeito. Mas artigo não pode ser núcleo do sujeito, adjetivo não pode ser núcleo do sujeito, apenas substantivo, população. Como a gente tem um sujeito com apenas um núcleo, ele vai ser classificado como sujeito simples. Então, sujeito simples tem apenas um núcleo dentro do sujeito. Sujeito composto. As vozes e os passos aproximavam-se. Aproximavam, a gente tem um verbo. Então, vamos lá. O que aproximavam-se? As vozes e os passos. Nesse caso aqui, nós temos 5 termos, 5 palavras aqui dentro desse sujeito. Artigo não pode ser núcleo do sujeito. Voz e substantivo, ok, núcleo. E conjunção não pode ser núcleo do sujeito. Os, artigo não pode ser núcleo. Passos, outro substantivo, núcleo.
Nesse caso, eu tenho um sujeito formado por 2 núcleos. Então, por isso, ele é classificado como sujeito composto. Agora, sujeito desinencial, ou oculto, ou elíptico. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar essas 3 definições para se referir ao mesmo tipo de sujeito, que é um sujeito que a gente sabe que ele existe, a gente consegue identificar a existência dele, mas a gente não localiza diretamente na oração, não está materializado na oração. Olhem só, ficamos um bocado sem falar. Então, aqui a gente, primeira coisa, acha o verbo ficar, verbo. Agora, vamos lá. Quem ficamos um bocado sem falar? A gente consegue identificar que é o nós que ficamos. Por quê? Por conta da desinência do verbo. Mos é a desinência de primeira pessoa do plural. Lembra que a gente estava trabalhando o verbo? Que se refere ao nós. Então, a gente diz que o nós é o sujeito desinencial. Como que a gente expressa isso? Em uma análise, a gente pode colocar o sujeito desinencial entre parênteses, e aí a gente classifica sujeito desinencial. Esse parênteses mostra pra gente que ele não está na oração. Mas a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque se a gente tem uma oração solta, assim, um período simples, a gente não vai ter um problema com referente desse verbo. Agora, quando nós temos mais de um período no texto, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes o verbo tem um referente em outro momento do texto, e aí o sujeito não é desinencial. Então, olha lá, Guilhermina bocejou, bocejou é verbo, iria adormecer, o iria aqui, outro verbo. Olha só, quem bocejou? A Guilhermina. Então, Guilhermina é sujeito do verbo bocejar, certo? Agora, ponto. Eu estou em outra oração. Quem iria adormecer? Aí você fala, não aparece o sujeito nessa oração, o sujeito desinencial. Não, eu consigo recuperar no contexto o sujeito. Então, vai ser Guilhermina também, sujeito simples, o sujeito do verbo ir. Certo? Então, para eu ter sujeito desinencial, eu não posso ter o referente dele em outro momento do texto. Se eu conseguir recuperar esse sujeito em outro momento do texto, ele não é desinencial. E, por fim, o último tipo de sujeito que a gente vai ver hoje é o sujeito indeterminado. Nesse caso, pessoal, o verbo vai ter um ser que vai realizar essa ação do verbo, só que a gente não consegue identificar quem é esse ser. A gente desconhece, ou porque o autor do texto não quis identificá-lo, ou porque nós, quando produzimos texto, utilizamos, né, um verbo aqui para causar um sujeito, para ter um sujeito indeterminado, que a gente não quer que o nosso leitor identifique quem é o sujeito, ou porque não dá mesmo, o próprio contexto a gente não consegue identificar. Certo? Então, olha lá. Nós temos sujeito indeterminado em 2 situações específicas. Uma delas é com verbo na terceira pessoa do plural, só que qualquer verbo na terceira pessoa do plural? Não. A mesma coisa lá que eu falei do sujeito oculto, desinencial. Não pode ter referência também. Então, olha só. Fizeram alterações no cadastro da empresa. Primeira coisa, verbo. Agora, vamos lá. Quem fizeram alterações no cadastro da empresa? Eu não consigo identificar quem são esses seres que fizeram alteração. Por isso, sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Aí, a gente sabe por conta da desinência. Aí você pode falar, opa, Lívia, você acabou de me falar que quando eu encontro o sujeito pela desinência, eu tenho o sujeito desinencial. Agora você está encontrando o sujeito você está falando que o sujeito é indeterminado por conta da desinência?
Pessoal, especificamente, terceira pessoa do plural, a gente tem sujeito indeterminado. Se a gente tiver primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou primeira e segunda pessoa do plural, a gente tem sujeito desinencial, certo? Então, com terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Existem discussões entre gramáticos que dizem que esse sujeito não seria indeterminado, também seria um sujeito desinencial por conta dessa marcação, mas o que é aceito na gramática hoje é que quando o verbo está na terceira pessoa do plural e a gente não consegue recuperar no contexto o referente desse verbo, nós classificamos esse sujeito como indeterminado. E uma outra situação que a gente consegue ter também sujeito indeterminado é com um verbo na terceira pessoa do singular, um verbo na voz ativa, tá? Mais o pronome se. Esse pronome se, o pronome indeterminador do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito, vocês podem encontrar também em pesquisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, em análise sintática, acha o verbo levantar. Verbo levantar. Quem levantou-se mais cedo do que os outros dias? Eu não consigo identificar. Eu tenho aqui levantar é um verbo intransitivo, é um verbo significativo. Ele levantou. Pronto. Levantou-se quando? Mais cedo do que nos outros dias. Certo? E eu não consigo identificar o sujeito aqui, então a gente também nesse caso tem o sujeito indeterminado. Certo? Então, e o verbo na terceira pessoa do singular. Eu ia analisar mais uma oração, mas o nosso vídeo já está muito longo, então eu vou pular. Por quê? Porque eu ainda preciso falar da partícula C. Por que a gente precisa falar da partícula C? Porque essa partícula, ora, ela pode ser um pronome determinador do sujeito, um índice de determinação do sujeito, ora, ela pode ser um pronome apassivador. E aí tem diferença, porque quando o verbo tem um sujeito indeterminado, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Necessita-se terceira pessoa do singular. Ele pode ser um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, um verbo transitivo direto, com objeto direto preposicionado. Não pode ter objeto direto, certo? Ele não se flexiona. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, na voz ativa, certo? Então, necessita-se de voluntários para o hospital. A gente tem aí, olha lá o black lá no fundo, esse C, um pronome indeterminador do sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Aqui, eu coloquei uma oração para vocês, tentando transformar na voz passiva, e a gente vai ver que é impossível. Voluntários para o hospital são necessitados. A gente não consegue. Por isso, asterisco aqui, porque ele marca que a oração é agramatical. Agora, o C, quando ele é pronome apassivador, está na voz passiva, né? A oração está na voz passiva, a gente vai ter, na voz ativa, a gente vai ter um verbo que possa ter objeto direto. Então, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Olha só, fazem-se unhas. Por que que esse verbo está na terceira pessoa do plural? Porque unhas é o sujeito desse verbo. Olha aqui, transformando ele para a voz passiva analítica. Unhas são feitas. Unhas é o sujeito dessa oração. Por isso o verbo está na terceira pessoa do plural. Ele está concordando com o sujeito unhas.
O C, quando ele é pronome apassivador, ele sofre flexão, tá? Aqui, voz passiva sintética. Ele sofre flexão porque ele concorda com o sujeito, ele tem sujeito. Ok? Aqui ele fica na terceira pessoa do singular, porque ele está indeterminando o sujeito, ele não pode sofrer flexão. Então, meninos, como atividade para vocês essa semana, eu pedi poucos exercícios, tá, das apostilas de vocês. Quando o exercício for objetivo, eu peço para, então, justificar por extenso, tá? A resposta, a escolha da alternativa. E vou pedir também um mapa mental sobre as diferentes funções da partícula C, para a gente gravar isso bem, ok? Quais são as diferenças da partícula C. Então, para encerrar, caso, né, vocês tenham aí alguma dúvida, vamos lá. Opa, desculpa. Olha lá, eu errando tudo. Oh, Jesus amado. Aqui. Isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, certo? Vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp. Eu vou entrar todo dia lá, vou resolver as dúvidas. Se algum colega entendeu e consegue explicar para o outro, explique, tá? Esse exercício de elaborar uma resposta para tentar mostrar para o outro é um exercício de aprendizagem que a gente tem que elaborar um conceito para depois externalizar ele para o outro. Então, é muito importante para a aprendizagem isso também. E depois eu verifico se a explicação está correta, se ela está completa, né, se precisa de mais alguma informação. Não se esqueçam de colocar antes do meu nome o arroba na pergunta lá no grupo para eu poder identificar, porque vocês vão conversar com outros professores também, né? E a gente pode se perder aí no meio, eu perder alguma pergunta de vocês. Então, se vocês colocarem o arroba antes do meu nome, eu consigo localizar essas perguntas, ok? Então, agora, gente, tá difícil, hein? Tá difícil. Pronto. Então, boa semana para vocês. Um bom trabalho. Tá? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Beijo.